Estamos aqui hoje para mais uma aula de História. A nossa quinta aula, o nosso componente curricular é a História e o nosso objeto de conhecimento de hoje é o nomadismo, o sedentarismo e as formas de produção. Meu nome é Marícia Rodrigues, eu sou funcionária da Prefeitura Municipal e trabalho na Escola Municipal Pastor Paulo Leivas Macaló. Bem, hoje, como eu já disse, nossa aula é sobre o nomadismo e o sedentarismo. O povo nômade foi a primeira civilização a habitar os nossos templos. Mas antes, vamos ver o que significa nomadismo. Como vocês podem estar olhando aí no cartaz, o povo nômade, o nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem moradia fixa. Olha, não tem casa por ali, não tem nada, é o povo no campo. Essas pessoas não se dedicavam a nenhum tipo de melhoria para a sobrevivência, então eles se alimentavam daquilo que a natureza poderia lhes oferecer. E o sedentarismo? Já o sedentarismo é a transição cultural da colonização nômade para o permanente, que é os tempos de hoje. Então, os sedentários, como vocês podem observar, já tinha as aldeias, eles estão produzindo, já tem alguns animais ali, como vocês podem ver na gravura. O nomadismo foi o primeiro modo de vida das civilizações. E, por isso, eles receberam as características de ser um povo coletor e caçador. Caçador de animais e coletor de alimentos, de todas as folhas, frutos e sementes que havia na natureza para se sustentarem. E quando esse alimento se tornava escasso, os animais sumiam, eles buscavam outra terra para viver. Por isso, o termo nômade. Com o surgimento, com a definição, como eles adquiriram a maneira de cultivar a terra, a agricultura, descobriram a pecuária, eles passaram a se tornar um povo sedentário. Ou seja, a partir daí, eles criaram moradia fixa. Eles começaram a surgir, criar as suas aldeias. E durante a história, esse povo, eles desenvolveram várias maneiras de desenvolver as formas de transformar a natureza e o ambiente onde eles viviam. E essas formas, eles denominaram como modos de produção. E o que são esses modos de produção? É a maneira como as pessoas organizavam seus bens e consumos e como eles desenvolviam, através de que eles produziam esses bens de consumo. Então, nós temos alguns desses modos de produção. O primeiro deles é o modo de produção primitivo, ou seja, veio lá com as comunidades primitivas. Eles trabalhavam em conjunto, tudo junto. Os meios de produção e o fruto do trabalho era de propriedade coletiva, de todos. Não existiam esse é seu e esse é meu. Era uma relação de amizade entre eles. O segundo modo de produção é o modo de produção escravista. Na sociedade escravista, os meios de produção, a terra e as ferramentas, e os escravos eram propriedades do senhor, do dono dos escravos. O escravo era considerado um instrumento, um objeto, assim como um animal, uma ferramenta do engenho. A relação era de domínio, de sujeitos, o senhor e o escravo era o dominado. Depois nós vamos ver o modo de produção asiático. Esse modo de produção predominou na Ásia, no Egito, na China, na Índia e na África durante o século passado. A parte produtiva da sociedade era composta de escravos e camponeses.
que eram forçados a entregar o que produziam para os senhores. Então, não chega a mudar muita coisa, né? Ainda existiam os escravos, aqueles que trabalhavam para o bem do outro. Seguindo aí, nós temos o modo de produção feudal, os feudos. A sociedade feudal era constituída pelos senhores e pelos servos. Os servos já não eram mais escravos, eles serviam em troca de casa e da comida. E um pouco era uma divisão. Eles trabalhavam e um pouco do que eles produziam era para ele e um pouco era para os senhores. Então, era de tudo partilhado, divididinho. Depois nós temos, vamos lá, passar do tempo, né, nós chegamos no modo de produção capitalista. Capital, dinheiro, as relações de produção capitalista, a gente já vai falar do trabalho assalariado, já veio o dinheiro. O trabalho assalariado é movido por lucros, portanto, aí vão surgir duas classes, a burguesia e os trabalhadores assalariados. A burguesia eram aqueles que detinham o dinheiro e que iam pagar para ter o consumo, para ter o trabalho, para ter os bens. E por fim, nós temos o modo de produção socialista, social. A base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios de produção. Isto é, tudo que era produzido era para um bem comum, era um bem público, era coletivo. Não existia dentro do socialismo as empresas privadas. Tudo era de todos, os bens eram repartidos de maneira igual entre todos. A finalidade da sociedade socialista é a satisfação completa das necessidades materiais, do emprego, da moradia, do saneamento. Isso seria para todos, dividido entre todos. Então, esses são os modos de produção e a maneira como era exercida. Bom, durante a história, a humanidade, para se conseguir, como eu vou dizer, durante o período colonial, a sociedade, nós vamos descobrir que durante o período colonial, a cana-de-açúcar era a riqueza do momento. Os brasileiros detinham a produção e a produção dos canaviais e a produção do açúcar, refinamento do açúcar, né? E isso era necessário muita mão de obra. E a mão de obra, no início, era de livre e escrava. A maioria, porém, era mão de obra escravizada. Isso durante o período colonial, né? E os primeiros a serem escravizados foram quem? Os índios. Os índios que já estavam aqui quando os portugueses chegaram para colonizar. E eles aceitaram ser escravos? Não. Por ser um povo livre, por já estarem na terra, eles não aceitaram trabalhar para os senhores sem ter nada em troca. Isso deu-se que eles resolveram entrar país adentro, esconderam, foram procurar outros meios. E os portugueses ficaram sem essa mão de obra. E o que aconteceu? Foram buscar a mão de obra escrava, uma prática que já havia sendo realizada na Europa. Então, começou a vir para o Brasil os africanos para trabalharem nas lavouras, para trabalhar no engenho. O engenho é uma grande propriedade de terra destinada à produção de açúcar, como vocês podem estar vendo aí.
Então, o engenho era toda uma região, quase que hoje nós chamamos de fazenda. E nesse engenho, ele era dividido em partes. Como vocês podem estar vendo aí no cartaz, aí o número 1 mostra a Casa Grande. A Casa Grande era onde morava o senhor do engenho. Lá morava ele, a sua família, alguns escravos que cuidavam da casa, chamados escravos de dentro, né? Lá no número 2, lá no cantinho, vocês podem estar observando a capela. A capela era onde era feitas umas cerimônias religiosas, os cultos, as festas religiosas. No número 4 lá, nós temos a senzala. A senzala era o local onde viviam os negros. Após um dia árduo de trabalho, eles eram levados à senzala. E essa senzala era trancada com correntes. Para quê? Para evitar que alguns escravos fugissem. E alguns que às vezes se rebelavam mais ainda, eram presos, ele era preso dentro da senzala por correntes. No engenho também nós tínhamos a moenda ou o moinho, onde era produzido e beneficiado o açúcar, como vocês podem estar vendo ali no item 4. Bom, então é isso. Isso aí é o engenho. O que hoje nós podemos chamar de que são grandes fazendas, antigamente era o engenho, que era todo esse grupo de pessoas que viviam e trabalhavam para produzir o ouro, que era da época que era o açúcar. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Vamos revisar o que nós vimos. Nós aprendemos 3 coisas hoje. O quê? Nomadismo e sedentarismo, que foi o primeiro modo de vida da civilização. Nós vimos os modos de produção, que foi os primitivos, onde tudo era de todos, era partilhado. Vimos os escravistas, onde os escravos trabalhavam. Vimos também o feudal, o asiático, o capitalista, que é o modo de produção até os dias de hoje, e o socialista. E também nós vimos na nossa aula de hoje como se deu a produção de açúcar e como eram os engenhos na época do Brasil colonial. Como a mão de obra, como veio para o Brasil a mão de obra africana, que eles vieram para trabalhar, trazidos contra a vontade da África para trabalhar aqui num regime muito difícil. Eles viviam trancados, trabalhavam o dia todo. Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre história, conhecendo um pouco mais da história do início do nosso Brasil, como isso tudo aconteceu. Por hoje é só. Vocês podem estar acessando as nossas plataformas para rever as nossas aulas, para realizar as atividades. No mais, fiquem. Até a próxima!